Fuga, por John Steinbeck. Cerca de 25 quilômetros depois de Monte Rei, na costa inculta, ficava a fazenda da família Torres, uns poucos acres inclinados a se estenderem de cima de um penhasco, que caía quase em linha reta até os recifes escuros e as águas turbulentas e espumantes do oceano lá embaixo. Por trás da fazenda, as montanhas rochosas se erguiam de encontro ao céu. As construções da fazenda eram acachapadas, como pequenos pulgões aderindo às fraldas da montanha, encolhidas de encontro ao solo, como se receassem que o vento pudesse soprá-las para o mar. O pequeno barraco em que moravam e o celeiro chocalhante e apodrecendo haviam assumido a mesma cor acinzentada das montanhas de granito, salpicadas pelo sal do mar, fustigados pelo vento úmido. 2 cavalos, uma vaca e um bezerro vermelhos, meia dúzia de porcos e um bando de galinhas magras e multicores constituíam a população animal do rancho. Nas encostas áridas cultivava-se algum trigo, que crescia curto e grosso sob a ação do vento, as espigas formando-se apenas no lado dos talos voltados para o interior. Mama Torres, uma mulher magra, ressequida, de olhos seculares, dirigia a fazenda há 10 anos, desde que o marido um dia tropeçara numa pedra no campo e caíra em cima de uma cascavel. E quando uma cascavel morde alguém no peito, não há muito que se possa fazer. Mama Torres tinha 3 filhos, 2 morenos, miúdos, de 12 e 14 anos, Emílio e Rose, aos quais Mama mantinha pescando nas pedras junto às águas, quando o mar estava sereno e o inspetor escolar andava longe do condado de Monte Rei. E havia também Pepé, o filho alto, sorridente, de 19 anos, um rapaz afetuoso e gentil, mas muito preguiçoso. Pepé tinha uma cabeça comprida, formando uma ponta no alto, de onde caíam os cabelos pretos e grossos, como se fosse um telhado de colmo. Mama cortava uma franja reta diante dos olhinhos sorridentes para que ele pudesse ver. Pepé tinha os molares salientes de um índio e um nariz de águia, mas a boca era meiga e bem torneada, como a de uma moça. O queixo era delicado, quase mimoso. Ele era desengonçado e relaxado, e muito preguiçoso. Mama achava-o lindo e admirável, mas nunca lhe disse isso. Ela sempre dizia: alguma vaca preguiçosa deve ter entrado na família do seu pai, do contrário, eu não teria um filho como você. E dizia também: quando eu levava você no ventre, um coiote sorrateiro e preguiçoso saiu do mato e veio me olhar. Deve ter sido por isso que você nasceu assim. Pepé sorria, encabulado, e cravava no chão a sua faca, para manter a lâmina afiada, livre da ferrugem. Aquela faca era a herança dele, a faca do pai. A lâmina comprida e pesada dobrava para trás, enfiando-se no cabo preto. Havia um botão no cabo. Quando Pepé apertava o botão, a lâmina pulava para fora, pronta para entrar em ação. Pepé tinha sempre a faca consigo, pois aquela fora a faca de seu pai. Numa bela manhã de sol, quando o mar por baixo do penhasco estava refulgindo com um azul intenso, a espuma branca das ondas deslizava serenamente por cima dos recifes. Numa manhã tão bonita que até as montanhas de pedra pareciam amistosas. Mamá Torres chegou à porta do barraco e gritou: Pepé, tenho um trabalho para você. Não houve resposta. Mama ficou escutando. Atrás do celeiro houve uma explosão de risadas. Ela levantou a saia comprida e saiu atrás do barulho. Pepé estava sentado no chão, encostado contra um caixote. Os dentes brancos brilhavam. Um de cada lado estavam os irmãos menores, tensos e expectantes. A 5 metros de distância havia um mourão fincado no chão.
A mão direita de Pepé estava em seu colo, frouxa, a faca de cabo preto na palma. A lâmina estava enfiada dentro do cabo. Pepé olhava para o céu, sorridente. Subitamente, Emílio gritou: "Ya!" O pulso de Pepé contorceu-se como a cabeça de uma cobra. A lâmina pareceu abrir-se em pleno ar e foi cravar-se com um baque surdo no mourão. O cabo preto ficou tremendo no ar. Os três prorromperam em risadas excitadas. Rose correu até o mourão, tirou a faca e trouxe-a de volta para Pepé. Ele fechou a lâmina, ajeitou-a novamente na palma da mão lânguida. Sorriu, confiante, olhando para o céu. Ya! A faca cortou os ares e foi novamente cravar-se no mourão. Mama avançou impetuosamente e acabou com a brincadeira, trovejando. Você passa o dia inteiro a fazer tolices com essa faca, como se fosse um brinquedinho. Vamos, levante-se. Ela segurou-o pelo ombro frouxo e puxou-o. Pepé sorriu constrangido e levantou-se sem muito entusiasmo. Vamos logo, preguiçoso! Gritou-lhe Mama. Tem que pegar o cavalo e pôr nele a sela de seu pai. Tem que ir a Monte Rei. A garrafa de remédio acabou. Não há mais sal. E vá agora mesmo, seu maluquinho. Vá pegar o cavalo. Houve uma verdadeira revolução no corpo relaxado de Pepé. Para Monte Rei, Mama? Sozinho? Sim, Mama. Ela fez uma carranca para o filho. Não pense que vai poder comprar bala. Eu lhe darei dinheiro apenas para o remédio e para o sal. Pepé sorriu. Mama, você põe a fita no chapéu para mim? Ela se enterneceu. Ponho, Pepé. Você pode usar a fita. A voz dele tornou-se insinuante. E posso usar o lenço verde, mamã? Pode, se você for depressa e voltar sem problema nenhum. O lenço verde de seda poderá ir com você. Mas você não pode esquecer de tirar o lenço na hora de comer alguma coisa, para não sujar. Sim, mamã. Tomarei cuidado. Já sou um homem. Você, um homem. Você não passa de um fedelho. Pepé entrou no celeiro raquítico e saiu com uma corda, subindo agilmente pela encosta para ir buscar o cavalo. Quando ele já estava pronto e montado, parado diante da porta, em cima da sela do pai, tão velha que a armação de madeira aparecia em muitos lugares, entre o couro rachado, Mama entregou-lhe o chapéu preto redondo com a fita de couro. Ela mesma deu um laço no lenço verde de seda em torno do pescoço de Pepé. O casaco azul de Duarte de Pepé estava muito mais escuro que a calça, pois fora lavado muito menos vezes. Mama entregou-lhe o vidro grande de remédio e as moedas de prata. Isto é para o remédio, e isto é para o sal. E isto é para acender uma vela para o papai. Isto é para trazer doces para os pequenos. Nossa amiga, a senhora Rodrigues, irá lhe dar jantar e talvez arrume uma cama para você passar a noite. Quando for à igreja, diga apenas 10 Padres Nossos e 25 Ave-Marias. Ah, seu malandro, eu conheço você muito bem. Não vá ficar lá de boca aberta, a olhar para as velas e para as imagens santas, esquecendo de fazer as orações. Não é boa devoção ficar olhando para as coisas bonitas. O chapéu preto, cobrindo a cabeça pontuda e os cabelos pretos de Pepé, dava-lhe um ar de dignidade, fazia-o parecer mais velho. Era com graça e elegância que ele se sentava no cavalo magro. Mama ficou pensando como ele era bonito, moreno, esguio, alto, e ela disse então suavemente: Eu não mandaria você sozinho, seu fedelho, se não fosse pelo remédio. Não é bom ficar sem remédio em casa, pois a gente nunca sabe quando pode surgir uma dor de dentes ou uma dor de estômago. Essas coisas estão sempre acontecendo. Adiós, mama, gritou Pepé. Voltarei bem depressa. Pode me mandar sozinho à cidade quantas vezes quiser. Eu já sou um homem.
Você não passa de um fedelho tolo. Ele ergueu os ombros, sacudiu as rédeas e afastou-se. Olhou para trás uma única vez, vendo que todos, Emílio, Rose e Mama, ainda o estavam observando. Pepé sorriu, de orgulho e alegria, pondo o cavalo magro e resistente a trote. Quando ele desapareceu de vista, numa pequena depressão do caminho, Mama virou-se para os outros dois e disse, falando mais para si mesma: Ele já é quase um homem agora. Será bom ter um homem em casa de novo. O olhar distante subitamente tornou-se de novo enérgico, fixado nas duas crianças, às quais ordenou: Desçam até as pedras lá embaixo agora. A maré está baixando e é uma boa hora para encontrarem alguns abalones, pequenos moluscos. Pôs os anzóis nas mãos deles e viu-os descer pela trilha até os recifes, lá embaixo. E depois trouxe sua pequena metate, pedra usada para moer cereais no México, para a porta e começou a triturar o milho, olhando de vez em quando para o caminho pelo qual Pepé se fora. O sol a pino pairou no céu, a tarde chegou. Os pequenos bateram com os abalones numa pedra, para deixá-los macios. Mama amassou bastante as tortilhas para que ficassem finas. Comeram o jantar quando o sol vermelho estava mergulhando na direção do oceano. Foram sentar nos degraus da porta, contemplando a grande lua prateada surgir por cima das montanhas. Mama disse: Ele está agora na casa da nossa amiga, senhora Rodrigues. Ela vai dar coisas boas para ele comer e talvez um presente. Emílio disse: Algum dia eu também irei a cavalo a Monte Rei para comprar remédio. Pepé virou um homem hoje? Mama respondeu com imensa sabedoria: Um menino vira homem quando se precisa de um homem. Nunca se esqueça disso. Tenho conhecido meninos de 40 anos de idade porque eles nunca precisaram ser homens. Logo depois eles foram deitar. Mama na sua cama grande de carvalho, Emílio e Rose em suas caixas grandes cheias de palha e peles de carneiro, no outro lado do quarto. A lua atravessou o céu, as ondas cobriram os recifes. Os galos soltaram o primeiro chamado da madrugada. As ondas se transformaram em marolas gentis, indo beijar os recifes. A lua mergulhou para o mar. Os galos tornaram a cantar. A lua estava quase encostando no mar quando Pepé apareceu no platô onde ficava sua casa. O cavalo esbaforido. O cachorro de Pepé saiu correndo, circundando o cavalo, a latir de alegria. Pepé escorregou da sela para o chão. O pequeno barraco castigado pelo tempo estava prateado pelo luar. A sombra quadrada era negra, projetando-se para o norte e para leste. E para o leste as montanhas amontoadas pareciam indistintas ao primeiro clarão da madrugada que se avizinhava. Os topos parecendo se fundir com o céu. Pepé subiu cansado os 3 degraus e entrou em casa. Estava escuro lá dentro. Houve um barulho no canto. E Mama perguntou de sua cama: Quem está aí? É você, Pepé? Sim, Mama. Trouxe o remédio? Sim, Mama. Pois então vá dormir. Pensei que fosse passar a noite na casa da senhora Rodrigues. Pepé continuou parado, no quarto escuro, em silêncio. Por que você está parado aí, Pepé? Andou tomando vinho? Sim, mamã. Então vá se deitar e durma até passar o efeito. A voz dele era cansada e paciente, mas muito firme. Acenda a vela, mamã. Eu tenho que ir para as montanhas. Mas que história é essa, Pepé? Você ficou doido? Mamã riscou um fósforo de enxofre e ficou segurando-o até que a chama alcançasse a haste de madeira. Depois acendeu a vela que estava no chão, ao lado da sua cama. Agora, Pepé, conte para mim o que aconteceu. Ela fitou ansiosamente o rosto do filho. Ele estava mudado.
O queixo não mais parecia frágil e resoluto de uma criança. A boca já não era mais tão delicada quanto antes. Os lábios estavam mais firmes, mais esticados. Mas fora nos olhos que ocorrera a maior mudança. Já não havia mais riso neles. Desaparecera todo e qualquer vestígio de timidez. Eram olhos decididos, intensos, espertos. Pepé contou tudo, em voz monótona e cansada. Contou tudo exatamente como acontecera. Algumas pessoas tinham ido à cozinha da senhora Rodrigues. Havia vinho para beber. Pepé bebeu vinho. Uma pequena discussão. Um homem avançou para Pepé, depois a faca, entrando em ação quase que por si mesma. A faca tinha cortado o ar, se cravado no homem, antes que Pepé compreendesse o que estava acontecendo. Enquanto ele falava, o rosto de Mama foi se tornando sombrio, parecendo cada vez mais descarnado. E Pepé concluiu: Agora eu sou um homem, Mamã, e aquele homem me chamou de uns nomes que eu não podia permitir. Mama assentiu. Sim, você é um homem, meu pobre e querido Pepé. Você agora é um homem. Eu pressenti que isso ia acontecer. Via você jogando a faca naquele mourão e sentia medo, muito medo. Por um momento, o rosto dela se abrandou, mas logo voltou a ficar resoluto. Depressa! Temos que aprontar tudo. Acorde Emílio e Rose. Vamos depressa! Pepé foi até o canto em que seu irmão e sua irmã estavam dormindo, entre as peles de carneiro. Inclinou-se e sacudiu-os gentilmente. Acorde, Rose. Acorde, Emílio. Mama diz que vocês têm de se levantar. Os pequenos sentaram-se em seu leito, esfregando os olhos à luz da vela. Mama já tinha saído da cama. Estava com a saia preta comprida por cima da camisola. Emílio, gritou ela, levante-se e vá buscar o outro cavalo para Pepé. Depressa, depressa! Emílio se enfiou no macacão e saiu pela porta a cambalear, ainda sonolento. Não ouviu ninguém atrás de você na estrada? Perguntou mamã. Não, mamã. Escutei com todo cuidado. Ninguém vinha atrás de mim na estrada. Mama esvoaçou pelo quarto, veloz como um passarinho. De um prego na parede, ela tirou um saco de água de lona e jogou no chão. Arrancou o cobertor de sua própria cama, enrolou e prendeu as pontas com um nó. De uma caixa ao lado do fogão, ela tirou um saco de farinha cheio de charque. Pegue o casaco preto de seu pai, Pepé, e vista-o. Pepé continuou parado no lugar, observando a atividade da mãe. Ela pegou um rifle atrás da porta, um 38,56. O cano comprido, luzidio, de tanto uso. Pepé pegou o rifle e enganchou-o no ombro. Mama trouxe uma sacolinha de couro e contou as balas na mão de Pepé. Só restam 10, Pepé. Não deve desperdiçá-las. Emílio meteu a cabeça pela porta. Que está el caballo, mama? Ponha a sela no outro cavalo, prenda também a manta, e leve o charque e prenda na sela. Pepé ainda continuava em silêncio observando a atividade frenética da mãe. O queixo dele tinha uma expressão firme, a boca delicada estava repuxada, uma linha fina. Os olhos pequenos seguiam Mama pelo quarto quase com desconfiança. Rose perguntou suavemente: Onde é que Pepé vai? Os olhos de Mama eram firmes e decididos. Pepé vai fazer uma viagem. Pepé já é um homem agora e tem coisas de homem para fazer. Pepé ergueu os ombros e a expressão da boca foi se alterando, até que ele ficou muito parecido com Mama. Finalmente os preparativos chegaram ao fim. O cavalo carregado estava parado diante da porta. O saco de água pingava lentamente. Uma trilha de umidade se formando no costado do baio. O luar estava sendo aos poucos diluído pela madrugada. A grande lua branca quase encostava no mar.
A família estava parada junto à cabana. Mama deu as recomendações finais a Pepé. Olhe, meu filho, não pare até escurecer novamente. Não durma, mesmo que esteja cansado. Cuide bem do cavalo, a fim de que ele não pare de cansaço. Lembre-se de ser cuidadoso com as balas, pois só tem 10. Não encha a barriga com charque ou vai passar mal. Coma apenas um pouquinho de charque e encha a barriga com ervas. Quando chegar lá no alto das montanhas, se vir os homens escuros que estão sempre vigiando, não se aproxime deles nem tente falar com eles. E não se esqueça de fazer suas orações. Mama pôs as mãos esguias nos ombros de Pepé, ergueu-se na ponta dos pés e beijou-o formalmente nas duas faces. Pepé beijou-a também nas duas faces. Depois ele virou-se para Rose e Emílio e beijou-os também nas duas faces. Pepé virou-se novamente para Mama. Ele parecia procurar alguma brandura nela, um sinal de fraqueza. Os olhos dele eram inquisitivos, mas o rosto de Mama permaneceu resoluto e firme. Vá agora, Pepé. Não espere para ser agarrado como uma galinha. Pepé montou no cavalo e declarou solenemente: Eu sou um homem. A madrugada raiava quando ele subiu o morro na direção do pequeno cânion, onde começava a trilha das montanhas. A luz da lua e a luz do dia travavam uma batalha, e os seus raios em conflito dificultavam a visão. Antes que Pepé se afastasse 100 metros, os contornos do seu vulto já eram indistintos. Muito antes de ele entrar no cânion, já se tornara uma simples sombra cinzenta e quase indiscernível. Mama continuava parada, rígida, na porta, com Emílio de um lado e Rose do outro. De vez em quando eles lançavam olhares furtivos para Mama. Quando o vulto cinzento de Pepé fundiu-se com a encosta da colina e desapareceu, Mama relaxou. Ela começou a entoar um canto fúnebre, em voz alta e lamurienta. Nosso lindo, nosso bravo, nosso protetor, nosso filho se foi. Era o lamento formal, começando por uma lamúria estridente e baixando em seguida para um gemido abafado. Emílio e Rose acompanharam-na. Nosso lindo, nosso bravo, ele se foi. O lamento elevou-se a um queixume pungente e foi se apagando num gemido. Mama repetiu o lamento por 3 vezes, depois virou-se e entrou em casa, fechando a porta. Emílio e Rose continuaram parados lá fora, à luz da madrugada que despontava, espantados. Ouviram Mama choramingando dentro de casa. Foram sentar-se no penhasco acima do oceano, encostados um no outro. Quando foi que Pepé virou um homem? Indagou Emílio. Ontem à noite, respondeu Rose. Ontem à noite em Monte Rei. As nuvens do oceano ficaram vermelhas, iluminadas pelos raios do sol que se levantava de trás das montanhas. Não vamos ter o que comer no café esta manhã, comentou Emílio. Mama não vai cozinhar. Rose não disse nada. Ele perguntou então: Para onde Pepé foi? Rose fitou-o, e a certeza lhe veio da quietude que os cercava. Pepé partiu numa longa viagem, e ele nunca mais vai voltar. Ele está morto? Você acha mesmo que ele está morto? Rose voltou a contemplar o oceano. Um pequeno vapor, deixando atrás de si uma linha de fumaça, deslizava pela beira do oceano. Ele não está morto? Explicou Rose. Ainda não. Pepé descansou o rifle em cima da sela à sua frente. Deixou o cavalo subir a colina tranquilamente e não olhou para trás uma só vez. A encosta rochosa tinha uma camada rasteira de mato e Pepé logo divisou a entrada de uma trilha, seguindo por ela. Ao chegar ao cânion,
Ele virou-se na sela e olhou para trás. Mas as construções do rancho tinham sido tragadas pela névoa. Pepé virou-se para a frente. A encosta do cânion fechou-se atrás dele. O cavalo esticou a cabeça, soltou um bufido, embrenhou-se pelo caminho do cânion. Era uma trilha bastante usada, a terra relativamente macia, semeada de folhas e de pedaços de arenito. A trilha contornava o acostamento do cânion e caía, de forma íngreme, até o leito de um córrego. A água corria lá embaixo, serenamente, refulgindo aos primeiros raios do sol. Pequenas pedras arredondadas no fundo do córrego eram marrons, como se tivessem ferrugem. Na areia, ao longo das margens do córrego, cresciam pés de hortelã brava, viçosa e alta, enquanto na própria água havia pés de agrião, velhos e resistentes, as raízes excessivamente grandes para resistirem à pressão constante. A trilha cruzava o córrego e recomeçava do outro lado. O cavalo chapinhou na água e parou. Pepé afrouxou as rédeas e deixou que o animal bebesse da água corrente. Logo, as encostas do cânion foram ficando cada vez mais íngremes. Surgiu a primeira sentinela grande, uma sequoia vermelha. O tronco vermelho imenso e redondo, a folhagem verde tão recortada como a das samambaias. Assim que Pepé embrenhou-se por entre as árvores, o sol desapareceu. Uma luz púrpura e perfumada banhava as moitas rasteiras, que brilhavam com um verde pálido. Moitas de groselhas e amoras silvestres, samambaias altas, margeavam o córrego. Lá em cima, os galhos das sequoias vermelhas se encontravam e se entrelaçavam, barrando o sol. Pepé tomou um gole da bolsa de água e enfiou a mão no saco de farinha, tirando uma fileira de charque. Seus dentes brancos roeram um pedaço do cordão até separar um naco de charque. Mastigou lentamente, bebendo de vez em quando da bolsa de água. Seus olhos estavam sonolentos e cansados, mas os músculos do rosto estavam repuxados e firmes. A terra da trilha era agora uma terra preta, na qual os cascos do cavalo provocavam um ruído cavo. O córrego descia em um ângulo mais acentuado, as águas formando corredeiras pequenas, espumando de encontro às pedras no fundo do leito. Samambaias pendiam por cima da água, o orvalho gotejando de suas folhas. Pepé seguia meio inclinado na sela, uma das pernas pendendo solta. Ele pegou uma folha de louro e mastigou-a por um momento, para dar um pouco de sabor ao charque muito seco. O rifle estava equilibrado sobre a sela. Subitamente, ele endireitou-se na sela, tirou o cavalo da trilha e foi abrigar-se atrás de uma sequoia vermelha. Puxou as rédeas para trás, mantendo-as firmes, para evitar que o cavalo soltasse um bufido. Seu rosto estava preocupado, as narinas fremiam ligeiramente. Ele ouvira o barulho dos cascos de outro cavalo na trilha. Logo apareceu outro cavaleiro na trilha, um homem gordo, de bochechas vermelhas, um princípio de barba branca. O cavalo dele baixou a cabeça e fungou, no lugar em que Pepé saíra da trilha. Vamos logo, disse o homem impaciente, puxando as rédeas e obrigando o cavalo a erguer a cabeça. Quando o ruído dos cascos desapareceu à distância, Pepé voltou para a trilha. Ele não mais relaxou na sela. Ergueu o rifle e puxou o gatilho, a fim de pôr uma bala na câmara. Depois puxou o cão da arma, deixando o rifle pronto para disparar. A trilha era agora muito íngreme. As sequoias vermelhas eram menores e as copas estavam mortas de tão fustigadas pelo vento. O cavalo tinha dificuldade em avançar. O sol percorrera lentamente o céu lá em cima e agora começava a baixar, a tarde chegando. No ponto em que o córrego corria de um cânion lateral, a trilha afastava-se dele.
Pepé desmontou e deixou o cavalo fartar-se de água, enchendo também o saco de água que trouxera consigo. Assim que a trilha afastou-se do córrego, as árvores sumiram e ficaram apenas moitas espessas e irregulares de sálvias, chaparrais e manzanitas. A terra preta também ficou para trás e a trilha tornou-se pedregosa, arenosa. Lagartos fugiam apressadamente, refugiando-se nas moitas ao ouvirem o barulho dos cascos do cavalo. Pepé virou-se na sela e olhou para trás. Estava agora em campo aberto. Poderia ser visto à distância. À medida que subia pela trilha, a região ia se tornando mais inóspita e seca. O caminho contornava as bases de imensos pedregulhos. Pequenos coelhos cinzentos corriam desabaladamente de uma moita para outra. Um pássaro soltava um pio estridente e monótono. Para leste, o topo calvo das montanhas era pálido e seco, à luz do sol que baixava no horizonte. O cavalo continuava a avançar com dificuldade pela trilha, na direção de um V na crista, onde ficava o passo. De minuto em minuto, Pepé olhava desconfiado para trás. Seus olhos esquadrinhavam também a crista das montanhas à sua frente. Uma vez, num contraforte árido e esbranquiçado, ele vira por um momento um vulto escuro, mas desviou os olhos rapidamente, pois era um dos vigilantes escuros. Ninguém sabia quem eles eram ou onde viviam, mas era melhor ignorá-los, nunca demonstrar o menor interesse por eles. Eles não incomodavam a quem permanecesse na trilha, cuidando da sua própria vida. O ar estava agora ressequido e a brisa que corroía as montanhas soprava uma poeira fina em cima do viajante. Pepé tomou um gole parcimonioso de sua bolsa de água e fechou-a hermeticamente, tornando a pendurá-la na sela. A trilha subia sempre pela encosta seca e arenosa, contornando os pedregulhos, descendo e subindo as depressões no terreno, cruzando os leitos secos de córregos antigos. Ao chegar ao pequeno passo, Pepé parou e ficou olhando para trás, examinando o caminho que acabara de percorrer por um longo tempo. Não viu em parte alguma os vigilantes escuros. A trilha atrás dele estava totalmente deserta. Somente as copas altas das sequoias vermelhas indicavam o lugar por onde o córrego corria. Pepé embrenhou-se pelo passo nas montanhas. Os olhos pequenos estavam quase fechados de tanto cansaço, mas o rosto era resoluto, firme, viril. O vento forte do alto da montanha passava suspirando pelo passo, assoviando nas beiradas dos blocos de granito que se haviam separado do corpo da montanha. Um gavião de cauda vermelha voou até a beira da crista e soltou um grito irado. Pepé avançou lentamente pelo passo irregular e olhou para o outro lado. A trilha descia muito íngreme, esgueirando-se por entre blocos de pedra. Lá no fundo da encosta havia uma depressão escura, coberta por denso matagal, além da qual havia um pequeno platô com um bosque de carvalhos. De um lado a outro do platô, cortando-o ao meio, havia uma cicatriz de relva muito verde. Depois, outra montanha se erguia, desolada, a encosta juncada de enormes blocos de pedra, moitas rasteiras e escuras, raquíticas, lutando para sobreviverem. Pepé tomou outro gole de água, pois o ar era tão seco que suas narinas estavam ressequidas, os lábios ardiam. Começou a descer a trilha. Os cascos do cavalo escorregavam e esforçavam-se ao máximo para manter o equilíbrio na trilha íngreme, deslocando pequenas pedras que iam rolar até a moita mais próxima. O sol já se escondera por trás de uma montanha a oeste, mas seus raios ainda douravam as copas dos carvalhos no platô. Ondas de calor, acumulado durante o dia de sol, ainda se desprendiam dos blocos de pedra e da encosta da montanha. Pepé ergueu os olhos para a próxima crista ressequida e árida. Viu um vulto escuro recortado contra o céu,
Um homem parado no alto de uma rocha. Ele afastou os olhos rapidamente para não dar a impressão de que estava sendo curioso. Quando tornou a olhar na mesma direção, um momento depois, o vulto já desaparecera. A descida foi relativamente rápida. De vez em quando, o cavalo patinhava, quase perdendo o equilíbrio. Às vezes, escorregava por uma curta distância. Finalmente, Pepé chegou lá embaixo, onde o chaparral era mais alto que a sua cabeça. Ergueu o rifle para um lado e um braço para o outro, a fim de proteger o rosto das pontas afiadas das plantas. Atravessou a depressão no terreno, chegando a um pequeno penhasco. À sua frente se estendia o pequeno platô coberto de vegetação, com o bosque de carvalhos. Por um momento, ele esquadrinhou a trilha pela qual acabara de descer, mas não divisou qualquer movimento. Não ouviu qualquer ruído. Depois ele atravessou o platô na direção da faixa de relva que divisara lá em cima. Na extremidade da faixa úmida, ele encontrou uma pequena fonte, que saía de dentro da terra e desaguava num pequeno lago, antes de se espraiar pelo platô. Pepé encheu primeiro a sua bolsa de água e só depois é que deixou o cavalo sedento saciar-se. Depois levou o cavalo na direção dos carvalhos. No meio do bosque, razoavelmente resguardado por todos os lados, ele tirou a sela e o freio e colocou-os no chão. O cavalo escancarou a boca. Pepé amarrou uma corda no pescoço do cavalo e prendeu a outra extremidade num pequeno carvalho, onde o animal poderia pastar à vontade nas moitas ao redor. Enquanto o cavalo pastava vorazmente, Pepé foi até a sela e pegou um pedaço de charque no saco, seguindo depois até um carvalho na beira do bosque, de onde poderia observar a trilha. Sentou-se na camada de folhas secas de carvalho e automaticamente estendeu a mão para pegar a sua faca, a fim de cortar o charque. Mas já não tinha mais a faca. Ele cravou os dentes no pedaço de carne dura. O rosto era vazio, mas era o rosto de um homem. A luz clara da tarde ainda banhava o espinhaço a leste, mas ali no vale escurecia rapidamente. Pombos voaram das encostas para a fonte. Uma perdiz saiu correndo de uma moita e foi juntar-se a eles, todos a gritarem estridentemente um para o outro. Pelo canto dos olhos, Pepé viu uma sombra emergir da depressão de mato cerrado junto ao platô. Ele virou a cabeça lentamente. Um lince mosqueado se arrastava na direção da fonte, a barriga roçando o chão, movendo-se silenciosamente como o pensamento. Pepé levantou o rifle e apontou lentamente. Puxou o cão da arma, mas no mesmo instante olhou para a trilha, apreensivo. Baixou então o cão e largou o rifle no chão, a seu lado. Pegou um graveto de carvalho, caído perto, e jogou-o na fonte. A perdiz fugiu com um pio estridente e os pombos alçaram o voo. O lince ergueu-se. Por um longo momento ficou olhando para Pepé, com os olhos amarelos e frios, voltando em seguida, sem qualquer demonstração de medo, para a ravina. A escuridão se adensou rapidamente no vale fundo. Pepé murmurou suas orações, estendendo-se de lado, encostou a cabeça no braço e adormeceu no mesmo instante. A lua se ergueu no céu, inundou o vale com a luz fria e azulada. O vento soprou do alto das montanhas, farfalhando na vegetação. As corujas sobrevoavam as encostas à procura de coelhos. No fundo da ravina, um coiote uivou. Os carvalhos sussurravam suavemente à brisa noturna. Pepé ergueu-se subitamente. Seu cavalo relinchara. A lua estava resvalando por trás das montanhas a oeste, deixando o vale novamente imerso na escuridão. Pepé estava tenso, segurando o rifle. Ouviu lá no alto da trilha um relincho em resposta, o barulho de cascos ferrados batendo nas pedras soltas. Ele levantou-se de um pulo, correu até seu cavalo,
levou-o para o meio das árvores. Pôs a sela no lugar, apertou bem a cilha para a trilha íngreme, puxou a cabeça relutante do animal, enfiou-lhe o freio na boca. Tateou a sela para certificar-se de que a bolsa de água e o saco de charque ainda estavam em seus lugares. Depois montou e virou-se para subir a encosta. A escuridão era profunda. O cavalo encontrou a trilha no ponto em que saía do platô e começou a subir, tropeçando e resvalando nas pedras. Pepé levou a mão à cabeça. Estava sem chapéu. Esquecera-o debaixo do carvalho junto ao qual se deitara. O cavalo já conseguira subir por uma distância considerável quando surgiram os primeiros indícios da madrugada próxima, em cinza fosco, que ia se ampliando à medida que a luz se fundia com a escuridão. Gradativamente, os contornos irregulares da crista da montanha foram se delineando lá em cima, o granito se esfarelando nas extremidades, erodido pelo vento insistente e implacável ao longo dos tempos. Pepé prendeu as rédeas na sela, deixando ao cavalo o encargo de seguir a trilha sozinho. A vegetação roçava em suas pernas na escuridão, até que um dos joelhos da calça de Zuarte se rasgou. A luz veio se derramando pela crista das montanhas. O mato raquítico e os blocos de pedra pareciam sobressair na semi-escuridão, vultos estranhos e solitários. Logo surgiu um pouco de calor junto com a luz. Pepé ergueu-se na sela e olhou para trás, mas nada conseguiu enxergar no vale mais escuro lá embaixo. O céu foi se tornando azul, anunciando a chegada iminente do sol. Na encosta árida da montanha, as moitas não cresciam além de 1 metro de altura. Aqui e ali apareciam grandes blocos de pedra, granito desenraizado da montanha, parecendo casas desmoronadas. Pepé relaxou um pouco, tomou mais um pouco de água, mastigou outro pedaço de charque. Uma águia solitária cortou o céu. Sem qualquer aviso, o cavalo de Pepé soltou um grito e caiu de lado. Já estava quase batendo no chão quando o estrondo do rifle ecoou do vale lá embaixo. De um buraco na espádua, a forcejar, saiu uma golfada de sangue muito vermelho. O fluxo cessou um momento. Houve outra golfada. Parou novamente. Os cascos debateram-se contra o chão num esforço para se levantar. Pepé estava caído, meio atordoado, ao lado do cavalo. Ele ouviu um zunido e, ao lado de sua cabeça, o galho de uma moita se partiu. No instante seguinte, outro estampido ecoou lá embaixo. Pepé arrastou-se freneticamente para trás de uma moita. Ele começou a se arrastar pela colina acima, apoiado nos joelhos e em uma das mãos. A mão direita ergueu o rifle acima do chão, empurrando-o à frente dele. Pepé avançava com a cautela instintiva de um animal. Ele esgueirou-se rapidamente para trás de um dos afloramentos de granito que se erguiam na encosta. Correu, agachado, nos trechos onde a vegetação era alta o suficiente para resguardá-lo. Rastejou, de barriga encostada no chão, empurrando o rifle para frente, onde a proteção era insuficiente. No último trecho, antes de alcançar o afloramento, não havia absolutamente qualquer cobertura. Pepé tomou posição e depois correu desesperadamente, jogando-se atrás da pedra. E recostou-se no granito, ofegando. Assim que recuperou o fôlego, deslocou-se ao longo do afloramento até encontrar uma fenda estreita que lhe permitia enxergar o vale lá embaixo. Pepé deitou-se ali, de barriga para baixo, o cano do rifle enfiado na fenda, e esperou. O sol estava agora avermelhando a crista das montanhas a oeste. Os abutres já começavam a sobrevoar, cada vez mais baixo, o lugar em que o cavalo caíra. Um passarinho marrom sacudiu as folhas ressequidas da sálvia bem em frente ao cano do rifle. A águia voou de volta na direção do sol nascente.
Pepé observou um movimento quase imperceptível numa moita lá embaixo. Apertou o rifle com mais força ainda. Um coelho marrom atravessou a trilha rapidamente e desapareceu numa moita ao lado. Pepé continuou esperando por um longo tempo. Podia ver o pequeno platô lá embaixo, os carvalhos, o talho verde na terra, que assinalava o riacho subterrâneo. Subitamente seus olhos voltaram a se concentrar na trilha. A meio quilômetro lá embaixo, houvera um movimento rápido no chaparral. Pepé apontou o rifle nessa direção. Fez a mira cuidadosamente. Houve outro movimento na moita. Pepé ajustou a mira novamente e apertou o gatilho. A explosão desceu pela encosta da montanha, subiu pelo outro lado, ricocheteou de volta. Logo tudo voltou a ficar quieto. Quieto demais. Não mais havia qualquer movimento lá embaixo. E foi então que uma listra branca se abriu no granito, junto da fenda atrás da qual Pepé estava. A bala ricocheteou e se afastou, zunindo. Uma explosão ecoou lá embaixo. Pepé sentiu uma dor aguda na mão direita. Uma lasca de granito estava atravessada entre o polegar e o indicador, a ponta encravada na palma. Cuidadosamente, Pepé puxou a lasca. O ferimento sangrou, não muito profusamente. Nenhuma veia ou artéria fora cortada. Pepé olhou para uma reentrância no granito, pegou um punhado de teia de aranha que ali havia, comprimiu contra o talho, misturando-o com o sangue. O ferimento parou de sangrar quase que no mesmo instante. O rifle estava no chão. Pepé pegou-o novamente, pôs outra bala na câmara. Depois esgueirou-se por entre as moitas, rastejando, de barriga para baixo. Foi até a extremidade direita do afloramento, depois começou a subir pela encosta, avançando lenta e cuidadosamente, parando para descansar atrás de cada cobertura, antes de recomeçar a subida. Nas montanhas, o sol já está bem alto no céu antes de conseguir penetrar nos desfiladeiros. E assim, ao se abater sobre a encosta em que Pepé rasteja, o sol já estava bastante quente. A luz esbranquiçada incendia sobre as pedras e nelas se refletia, erguendo-se novamente a tremer. E as pedras e as moitas pareciam tremer também, por trás das ondas de calor. Pepé foi se arrastando na direção da crista em zigue-zague, para melhor se proteger. O talho fundo em sua mão começou a latejar. Ele se arrastou até perto de um ninho de cobras antes de vê-lo. Quando a cobra ergueu a cabeça ressequida e sibilou suavemente, ele recuou com precipitação, tomando outro caminho. Os velozes lagartos cinzentos corriam à frente dele, erguendo uma pequena nuvem de poeira. Pepé encontrou outra massa de teias de aranha e comprimiu-a contra o talho que latejava. Ele agora segurava o rifle com a mão esquerda. Pequenas gotas de suor escorriam pelas pontas dos cabelos pretos, rolando por suas faces. Os lábios e a língua estavam ficando cada vez mais grossos e ásperos. Os lábios se repuxavam a todo instante para pôr um pouco de saliva na boca. Os olhos pretos estavam inquietos, apreensivos. Quando um lagarto cinzento parou à sua frente, sobre o terreno ressequido, virando a cabeça para olhá-lo, Pepé esmagou-o com uma pedra. Quando o sol chegou ao zênite, iniciando a descida após o meio-dia, Pepé ainda não percorrera 2 quilômetros. Exausto, desesperado, ele arrastou-se pelos últimos 100 metros que separavam-no de um trecho em que se erguia um chaparral alto. Espremeu-se por entre os troncos retorcidos e duros, chegando ao outro lado. Baixou a cabeça de encontro ao braço esquerdo. A vegetação raquítica proporcionava bem pouca sombra, mas era o abrigo e a segurança que ele tão desesperadamente ansiava. Deitado ali, Pepé adormeceu, o sol batendo forte em suas costas. Uns poucos passarinhos saltitaram até perto dele, espiaram-no por um instante, afastaram-se. Pepé contorceu-se no sono, erguendo e deixando cair a mão ferida,
repetidas vezes. O sol mergulhou além dos picos. A tarde chegou. Depois, a noite fria. Um coiote uivou. Pepé acordou com um estremecimento. Olhou ao redor, os olhos ainda enevoados. A mão ferida estava inchada e pesada. Uma onda de dor subiu pela parte interna do braço. Foi alojar-se, intensa, na axila. Pepé deu mais uma olhada ao redor. Depois levantou-se, pois as montanhas estavam escuras e a lua ainda não despontara no céu. Pepé ficou parado na escuridão. O casaco de seu pai apertava-lhe o braço. A língua estava inchada, parecia encher toda a boca. Pepé conseguiu tirar o casaco com muito esforço. Largou-o na moita. Depois recomeçou a subida penosamente, tropeçando e caindo, abrindo caminho por entre a vegetação. O rifle ia batendo no chão e pequenas avalanches de cascalho e pedras espatifadas rolavam pela encosta atrás dele, num murmúrio suave. Não demorou muito para que a lua aparecesse, delineando os contornos irregulares da crista da montanha à frente dele. Ao luar, Pepé avançou mais facilmente. Ia inclinando para frente de tal forma que o braço dolorido ficava um pouco longe do corpo. A jornada até o alto foi feita em arremetidas frenéticas e pausas para descansar. Pepé corria uns poucos metros, parava para recuperar o fôlego. O vento descia pela encosta, chocalhando as hastes secas dos arbustos. A lua lá no alto. Nos últimos 100 metros da subida, o vento não conseguira desprender um único grão de areia, pois a caminhada fora sobre sólida rocha. Pepé terminou a escalada e olhou para o outro lado. Abaixo dele havia uma descida íngreme, coberta por uma névoa banhada pelo luar. Um chaparral raquítico erguendo-se aqui e ali. Do outro lado, a montanha se erguia também bruscamente, os dentes irregulares e podres do espinhaço recortados contra o céu. Lá no fundo era escuro, com uma vegetação densa. Pepé começou a descer aos tropeções. Sua garganta estava quase fechada de tanta sede. No início ele tentou correr, mas caiu e rolou uns poucos metros. Depois, seguiu mais cautelosamente. A lua estava desaparecendo por trás das montanhas quando ele chegou ao fundo. Arrastou-se por entre as moitas compactas, tateando com os dedos em busca de água. Não havia água no leito do córrego, apenas terra úmida. Pepé largou o rifle no chão e pegou um punhado de lama, pondo na boca. Logo cuspiu precipitadamente e raspou a terra da língua com o dedo, pois a lama estava aderindo à sua boca como um cataplasma. Ele escavou um buraco no leito do córrego com os dentes, para que ali se acumulasse um pouco de água. Mas antes que o buraco estivesse fundo o suficiente, a cabeça de Pepé caiu para a frente, repousando na terra úmida, e ele adormeceu. A madrugada chegou e o calor do dia se abateu sobre a terra, e Pepé continuou dormindo. No fim da tarde, a cabeça dele se sacudiu. Ele correu os olhos ao redor lentamente. Os olhos estavam semicerrados, cautelosos. A 5 metros de distância, no meio do mato cerrado, estava um grande leão das montanhas, de pelo fulvo a olhá-lo. A cauda comprida e grossa balançava graciosamente. As orelhas estavam erguidas, de curiosidade, e não abaixadas perigosamente. O leão acocorou-se e continuou a observá-lo, interessado. Pepé olhou para o buraco que cavara no leito do córrego. Uns poucos centímetros de água enlameada se acumularam no fundo. Ele puxou a manga da camisa do braço ferido, rasgou um pedaço quadrado com os dentes, ensopou-o na água e colocou-o na boca. Por diversas vezes ele encharcou o pedaço de pano e chupou-o. O leão continuava sentado a observá-lo. A tarde chegou, mas não havia qualquer movimento nas montanhas. Nenhum pássaro descia até o fundo da ravina.
De vez em quando, Pepé olhava para o leão. Os olhos do animal ficaram semicerrados, como se ele estivesse prestes a dormir. Ele bocejou, a língua comprida e vermelha se esticando para fora da boca. Subitamente sacudiu a cabeça, as narinas fremindo. A cauda balançava vigorosamente. O animal levantou-se e moveu-se furtivo, como uma sombra fulva, pelo mato cerrado. Um momento depois, Pepé ouviu o barulho, o ruído distante e fraco de cascos de cavalo a pisar no cascalho. E ouviu também algo mais, o latido estridente de um cachorro. Pepé agarrou o rifle com a mão esquerda e deslizou por entre o mato quase tão silenciosamente quanto o leão. Ele subiu agachado pela encosta seguinte, na direção da crista. Somente quando a escuridão se fechou ao seu redor é que ele se levantou. Restavam-lhe poucas energias. No escuro, sem poder ver onde pisava, ele começou a tropeçar e a cair, de joelhos, na encosta íngreme. Mas continuou em frente, subindo sempre, arrastando-se e caindo. Já estava quase no alto quando deitou-se no chão e dormiu por algum tempo. A lua, começando a minguar, iluminou seu rosto e acordou-o. Pepé levantou e recomeçou a subida. Parou 50 metros adiante e voltou, pois esquecera o rifle. Tateou na moita em que se deitara, mas não conseguiu encontrar o rifle. Resolveu deitar-se para descansar mais um pouco. A dor em sua axila estava cada vez mais intensa. O braço parecia inchar e encolher a cada batida do coração. Ele não tinha posição, deitado, em que o braço não doesse. Com o esforço descomunal de um animal ferido, Pepé levantou e novamente retomou a subida até o alto da encosta. Com a mão esquerda, mantinha o braço inchado longe do corpo e foi se arrastando pela encosta acima, dando alguns passos e descansando. Mais alguns passos, nova pausa. Finalmente faltava pouco para chegar ao alto. A lua delineava claramente a crista irregular. O cérebro de Pepé girava num turbilhão, os pensamentos parecendo afastar-se dele irremediavelmente. Ele deixou-se cair no chão, ficou imóvel. A crista rochosa estava apenas a uns 30 metros acima dele. A lua avançou pelo céu. Pepé virou-se meio de lado. Tentou formar palavras com a língua, mas apenas um silvo passou por entre os seus lábios. Quando a madrugada despontou, Pepé conseguiu erguer-se. Seus olhos haviam novamente voltado ao normal. Ele puxou o braço inchado para a frente do corpo e examinou o ferimento inflamado. Uma linha preta subia do pulso até a axila. Automaticamente, ele meteu a mão no bolso para pegar sua faca, mas ela já não estava ali. Ele correu os olhos pelo chão, pegou uma pedra pontuda e com ela raspou a ferida inflamada, abrindo um buraco na carne entumecida. Depois apertou com força e espremeu o líquido esverdeado que pingou em gotas imensas. No mesmo instante, ele jogou a cabeça para trás, ganindo como um cachorro. Todo o lado direito de seu corpo estremeceu com a dor. Mas a dor serviu também para desanuviar-lhe a mente. À luz cinzenta da madrugada, ele escalou penosamente os últimos metros que o separavam do topo da encosta, indo deitar-se atrás de uma fileira de pedras. À frente dele, do outro lado, havia lá embaixo um cânion exatamente como o anterior, sem água, desolado. Não havia qualquer platô, não havia carvalhos, nem mesmo alguns arbustos no fundo. E do outro lado se erguia uma outra encosta íngreme, com um pouco de arbustos raquíticos a crescerem esparsos, coalhada de blocos soltos de granito. Havia também alguns afloramentos de rochas, imensos. E a crista de granito era irregular, recortada contra o céu. A luz do novo dia era cada vez mais clara. O sol se ergueu acima da crista e seus raios vieram se abater sobre Pepé, ainda deitado no chão.
Os cabelos pretos dele estavam juncados de gravetos, de teias de aranha. Os olhos estavam fundos, parecendo terem se retirado para o meio da cabeça. Por entre os lábios inchados aparecia a ponta da língua preta. Pepé sentou-se, puxando o braço inchado para o colo, ajeitando-o ali, balançando o corpo ligeiramente. Um gemido contínuo a lhe escapar da garganta. Ele jogou a cabeça para trás, correu os olhos pelo céu claro. Um grande pássaro preto circulava lá no alto, quase fora do seu campo de visão. Mais longe ainda, à esquerda, outro pássaro negro circulava também, aproximando-se lentamente. Pepé esticou a cabeça para escutar, pois um ruído familiar chegara até ele, vindo do vale do qual acabara de sair. Eram ganidos e latidos de cachorros, agitados e nervosos, seguindo uma trilha. Pepé abaixou a cabeça rapidamente. Tentou pronunciar algumas palavras, mas apenas um silvo ininteligível saiu de seus lábios. Com a mão esquerda, trêmula, ele fez o sinal da cruz no peito. Teve que lutar arduamente para conseguir ficar de pé. Lentamente, mecanicamente, arrastou-se até o alto de um penedo no topo da encosta. Ali chegando, levantou-se lento, balançando por várias vezes, quase caindo, até ficar ereto. Lá embaixo, pôde ver a moita escura onde dormira. Firmou-se o mais possível e ficou parado ali, um vulto escuro perfeitamente delineado contra o céu claro da manhã. Houve um som rascante a seus pés. Uma lasca de pedra se desprendeu bruscamente do penedo. Uma bala passou zumbindo e foi se perder no desfiladeiro seguinte. O estampido ecoou lá embaixo. Pepé baixou a cabeça para olhar, logo voltou a levantá-la. Seu corpo foi subitamente jogado para trás. A mão esquerda ergueu-se, hesitante, impotente, na direção do peito. O segundo estampido soou lá embaixo. Pepé dobrou-se para a frente, caiu do alto do penedo. Seu corpo bateu na terra com um baque surdo e começou a rolar pela encosta abaixo, provocando uma pequena avalanche. E quando afinal parou, detido por um arbusto, a avalanche veio deslizando lentamente atrás e cobriu-lhe toda a cabeça.